Bom, chegamos então na nossa última aula, na qual vamos estudar aí o nosso último método de irrigação, que é a irrigação por superfície. Primeiramente, então, vamos fazer umas considerações sobre a irrigação por superfície. Nesse método, a superfície ela deve conduzir e infiltrar água ao mesmo tempo, então de forma aí a permitir um escoamento contínuo na área sem causar erosão. Em muitos livros a gente vai ver que a irrigação por superfície ela também é chamada de irrigação por gravidade. Então, pois todo o escoamento aí é realizado por meio da força gravitacional. Então, lembrando lá dos condutos livres, então para que haja esse escoamento, deve-se haver pequenos declives na área, certo? Então, ao contrário da microirrigação, na irrigação por superfície a gente vai ter aí baixa frequência de irrigação, resultando aí em lâminas elevadas. E também a gente vai ver em seguida que são necessárias intensas sistematizações da área. A irrigação por superfície é o método mais utilizado no mundo. Então, segundo aí o boletim da FAO 2012, em torno de 280 milhões de hectares no mundo são irrigados por superfície, representando aí 86% da área total irrigada. Segundo o último boletim aqui no Brasil, da Agência Nacional de Águas, 2016, em torno aí de 1,54 milhões de hectares no Brasil são irrigados por superfície, representando aí 22% da nossa área total irrigada. E isso se deve a algumas vantagens desse método. Então a gente pode citar a simplicidade operacional, visto que os principais elementos aí são considerados bastante simples em relação aos outros métodos. Então a gente pode citar fonte de suprimento de água, estruturas de condução, estruturas de remoção do excesso de água e as parcelas de irrigação, facilitando aí a assimilação dessas técnicas de manejo pelos irrigantes. E isso resulta também em menores custos anuais. O método da irrigação por superfície, ele ainda é adaptável a um grande número de culturas, certo? Não apresentando aí dependências do porte da cultura e nem da ocorrência de ventos, como a gente viu lá na aspersão ou na microaspersão, dentro da microirrigação, lembram? Então, permite também aí o uso de águas de baixa qualidade física, química ou biológica, pois não possuem dispositivo sujeito a obstrução, como ocorre lá na microirrigação. E a água também não entra em contato direto com a parte aérea da cultura, como ocorre na aspersão, certo? O consumo de energia é baixo ou nulo, uma vez que a gente realiza aí o escoamento da água pela gravidade, pois não é aí um método pressurizado. Há também a possibilidade de automação total do controle da irrigação, que facilita aí o bom desempenho dos sistemas. E também podemos citar algumas limitações da irrigação por superfície. Então a primeira delas é a acentuada dependência de condições topográficas. Então, a irrigação por superfície ela requer, via de regra, sistematização do terreno, como eu comentei anteriormente, sendo que esta operação é de alto custo e exige aí cuidadosos levantamentos topográficos, equipamentos especiais e habilidade para o ajuste exato das declividades. Essa dependência ainda torna imprópria para solos rasos e pedregosos, exigindo aí solos com textura média ou fina. Também é inadequado para solos com alta taxa de infiltração. Normalmente, a irrigação por superfície ela exige alta disponibilidade de água, pois a irrigação ela é realizada em baixa frequência. Há também um difícil ajuste para culturas já implantadas, onde as linhas de plantio normalmente estão dispostas em nível. Então, na irrigação por superfície isso deve ser o contrário. Então, as linhas de plantio devem ser compatíveis com as exigências do sistema. Então, essas exigências elas são em função do comprimento, do espaçamento, do declive, certo? E há também um desinteresse das empresas no Brasil. Então, poucos técnicos com experiência e conhecimentos suficientes para um dimensionamento adequado desses sistemas de irrigação. Agora vamos ver os principais sistemas de irrigação por superfície. O primeiro deles é a irrigação por sulcos. Então, na irrigação por sulcos, como a gente pode observar aqui nas imagens,
A água ela é aplicada à cultura através de pequenos canais ou sulcos distribuídos em toda a área irrigada, certo? Sendo essa água mantida circulante no sulco por um tempo suficiente para que a lâmina necessária seja infiltrada. Então, a gente pode dizer que na irrigação por sulcos a inundação da área é parcial e temporária, sendo o tempo de inundação suficiente para infiltrar aí essa lâmina de irrigação. Então, na irrigação por sulcos, somente uma fração da superfície é molhada, em torno aí de 30 a 80%, certo? Reduzindo as perdas por evaporação. Na irrigação por sulcos, a água, como a gente viu aqui, ela vai escoar sobre esses sulcos, que normalmente estão aí paralelos às linhas de cultivo. Como a gente pode observar aqui nessas imagens, a água ela é distribuída individualmente para cada sulco. Então, nesse caso aqui, temos sifões individuais, certo? Que vão fazer essa função. E aqui a gente tem grandes bolsões, né? Mangueiras de plástico aí, com orifícios que vão distribuir essa água em cada sulco, certo? A irrigação por sulcos ela vai requerer aí uma elevada mão de obra para a manutenção desses sulcos, em torno de 1 homem por hectare, e vai requerer aí vazão elevada no início de cada irrigação. Então, aqui na fase de avanço, que a gente vai ver mais adiante, que é o tema da nossa aula de hoje. Nosso próximo sistema de irrigação por superfície da aula de hoje é a irrigação por inundação. Então, como a gente pode observar aqui nessas imagens, o terreno ele é dividido em tabuleiros, onde é colocada aí a lâmina de água para que ela infiltre e permaneça fixa, certo? Então, a gente pode dizer que nesse sistema a inundação é total e por períodos prolongados, certo? Esse sistema ele é quase que exclusivo para a cultura do arroz aqui no sul do Brasil, de maneira permanente, certo? Isso é devido à presença do aerênquima, né? Na cultura do arroz, que permite com que a sua zona radicular aí seja tolerante à saturação, mas também esse sistema ele pode ser aplicado de maneira intermitente a algumas outras culturas que não são sensíveis a essa saturação na zona radicular. Então, alguns pomares, alguns cereais e algumas pastagens. A gente dá destaque no Brasil aí para os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Então, no Rio Grande do Sul, ele vai representar aí 78% da área irrigada por superfície no Brasil e Santa Catarina 10%. Os tabuleiros na irrigação por inundação geralmente aí variam de 1 metro quadrado até 20 hectares. Então, esses tabuleiros eles são separados por diques, aqui como a gente pode observar nessas imagens, certo? E o tamanho desses tabuleiros ele vai depender do tipo de solo, da vazão disponível na área e da topografia, certo? Como eu comentei com vocês, há aí a manutenção de uma lâmina uniforme no tabuleiro. Então, geralmente, para o arroz, essa lâmina é mantida aí entre 10 e 15 centímetros. E algumas vantagens, né, a gente pode citar desse sistema. Então, a gente pode citar a elevada produtividade de variedades de arroz para cultivo sob inundação. A simplicidade operacional, né, que é uma característica do método de irrigação por superfície. Temos também o controle de plantas invasoras, que não são adaptadas aí à inundação. Temos o controle e correção da salinidade do solo, exige pouca mão de obra para a operação do sistema, o custo de implantação é baixo para terrenos aí de topografia plana, certo? Tem um baixo custo energético e aí uma máxima utilização da água da chuva. Como a gente pode observar aqui nessas imagens, a irrigação por inundação ela é o sistema de irrigação por superfície que mais exige sistematização do terreno. Também exige terrenos planos de declividades menores que 2%, pois os tabuleiros eles devem ser construídos em nível, o mais em nível possível, para que a lâmina de irrigação seja mantida. Então, são recomendados aí tabuleiros retangulares para terrenos mais planos e tabuleiros em contorno para terrenos com algum desnível. Só para ilustrar a aula de hoje, então a gente pode observar algumas imagens. Aqui o transplantio do arroz em uma área aí recém-preparada. Aqui a gente pode observar um pulverizador específico para áreas de
arroz inundado, certo? Assim como na irrigação por sulcos, a distribuição de água na área, ela pode ser feita também por esses bolsões aqui, né, essas mangueiras plásticas, ou também por canais. Então aqui a gente pode observar uma área de captação de água, certo? Com sistema de bombeamento, que vai distribuir essa água entre os canais aqui, e os canais vão permitir que, por meio de sifões aqui, que a gente distribua essa água nos tabuleiros. Então aqui também tem um sistema de drenagem que vai retornar essa água aqui para a área de captação. E o último sistema de irrigação por superfície, então a irrigação por faixas, que não é tão comum assim no Brasil. No sistema de irrigação por faixas, como a gente pode observar aqui, a condução de água no solo é feita por meio de faixas delimitadas aqui por diques, certo? Então nesse sistema a inundação é parcial e temporária do solo, assim como na irrigação por sulcos. Exige aí terrenos com declividades menores que 1% e são utilizados aí em pastagens ou pomares, como a gente pode observar nessa imagem aqui. Agora então vamos dar início à aula de hoje. Então a gente vai ver o sistema de irrigação por sulcos, que vai ser aí o item 3.1 do nosso caderno, certo? Então vamos ver primeiramente aí algumas características básicas dos sulcos. Então a primeira delas é a forma do sulco. Então o sulco aí ele pode ser do tipo estreito e profundo, certo? Recomendado aí para solos de maior permeabilidade. Então a lâmina de água pode ser mantida aí até 15 centímetros, a largura dele de 20 a 30 centímetros e a base 10 a 15 centímetros, certo? E temos também sulcos largos e rasos, então recomendados para solos de menor permeabilidade, certo? Ou seja, menor taxa de infiltração. Então, a base dele de 15 a 25 centímetros, certo? E a largura dele de 5 a 10 vezes o valor da lâmina aqui que a gente quer manter no nosso sulco. Quanto ao espaçamento entre sulcos, então a gente pode observar aqui nesse esqueminha um problema bem típico aí do espaçamento entre sulcos. Aqui a gente tem um espaçamento excessivo, acima daquele recomendado. Então isso vai fazer com que não haja aí sobreposição dos padrões molhados aí dos sulcos, certo? Fazendo com que a zona radicular aqui não receba água. Então o espaçamento entre sulcos ele vai variar em função do espaçamento entre fileiras de plantas, certo? E do tipo de solo. Por exemplo, aqui ó, eu coloquei para vocês solos mais argilosos permitem espaçamentos maiores, solos arenosos espaçamentos menores, devido aí à alta taxa de infiltração desse solo, a alta permeabilidade dele, certo? Então há aí uma regra prática para gente. Então o espaçamento ele deve ser menor ou igual a 2 vezes a profundidade do sistema radicular da cultura, certo? Que é aquele Z que a gente vem vendo aí desde o começo da disciplina. Isso vai permitir aí com que haja um padrão de molhamento ideal. Então a gente pode observar aqui uma certa sobreposição entre esses padrões de molhamento dos sulcos, certo? Declividade permitida no nosso sulco. Então, lembrando lá da equação de Manning, lembram da velocidade de escoamento em condutos livres? Então, lembram desse I aqui, que é a declividade. Então, quanto maior esse valor, maior vai ser a velocidade de escoamento. Então, a gente tem que ter aí um valor ideal para a declividade do nosso sulco. Então, esse valor é de 0,1 a 0,5%, recomendado, certo? Então, valores maiores que 0,5% já vão aí apresentar potencial para erosão, certo? E valores baixos proporcionam aí uma alta perda por percolação, certo? Quanto à vazão no sulco, Qzinho, então vazão usual aí em sulco de 0,5 a 2 litros por segundo. Então temos também a vazão máxima não erosiva, que é aquela vazão máxima permitida para não causar erosão no nosso sulco. Ela é a função da textura do solo, certo? E
da declividade. Então a gente pode calcular aí a vazão máxima que não vai causar erosão no sulco por meio dessa equação aqui. Uma característica básica dos sulcos, o comprimento do sulco. Então, como que a gente vai determinar aí esse comprimento? Então, esse comprimento ele é função da declividade da nossa área, certo? Então, maiores declividades aí permitem sulcos mais longos, porém, podem aumentar o risco de erosão, certo? O tipo de solo, então solos de textura mais fina e de baixa permeabilidade permitem também sulcos mais longos, ao contrário de solos aí de textura mais grosseira, que vão permitir sulcos mais curtos, que por sinal aí vão acabar inviabilizando o uso da irrigação por sulcos na nossa área. Então, vazão disponível, então se o solo permitir, sulcos mais longos requerem vazões maiores, e o sulco vai aumentar aí com a vazão até a vazão máxima não erosiva, que é max, que a gente viu no slide anterior. É função também da cultura, culturas com profundidade efetiva do sistema radicular maior vão precisar aí de uma lâmina maior e consequentemente o sulco tem que ser também de um comprimento maior, certo? E também o tamanho da área. Existem aí valores práticos, então sulcos curtos são considerados sulcos de 100 a 150 metros e sulcos ideais aí maiores que 200 metros até 400 metros. Então a gente já vai aprender como calcular aí o comprimento máximo de sulco que uma área permite ter. Bom pessoal, agora vamos ver aí as fases que vão representar um evento completo de irrigação, certo? Então vamos imaginar um gráfico aqui, o tempo em minutos em função da distância a partir do início do sulco. Então aqui a gente vai ter o início do sulco e aqui o final do sulco. Então a primeira fase de avanço. Então a fase de avanço ela vai começar aqui com o início da aplicação de água no sulco, certo? E vai terminar quando a água atingir o final do sulco, certo? Então a duração dessa fase a gente vai chamar de tempo de avanço, então Tzinho AV, certo? Essa fase é caracterizada aqui pela curva de avanço, então ela tem esse jeitão aqui e com ela a gente pode determinar aí o comprimento máximo do sulco. Então o comprimento máximo do sulco ele é a função do tempo de avanço, então ele é um coeficiente A vezes o tempo de avanço elevado ao coeficiente B, então é uma equação potencial, certo? Como que a gente determina essa curva de avanço a campo? Então a gente vai colocar lá no nosso sulco estacas distanciadas de 10 a 20 metros. A gente vai iniciar a aplicação de água lá no início do sulco e a gente vai medir o tempo que a água leva para chegar em cada estaca até o final do sulco. Então a gente pode daí traçar uma curva dessas com esses valores, certo? Próxima fase, fase de reposição ou fase de irrigação. Ela vai começar quando a água ou a frente de avanço ela vai atingir o final do sulco, certo? E vai terminar no instante em que a vazão é cortada no início do sulco. Então, a duração dessa fase vai ser chamada de tempo de oportunidade, então TO, certo? É essa fase que vai proporcionar a infiltração da lâmina requerida no nosso solo, beleza? Próxima fase, fase de depressão. Essa etapa aí ela vai iniciar entre o corte de água no início do sulco, certo? E a exposição de qualquer ponto na superfície do solo ao longo do sulco. Fase 4, fase de recessão. Então, temos aqui a fase de recessão. Ela vai iniciar quando qualquer ponto da superfície do solo é exposto e vai terminar quando não há mais água sobre a superfície do solo ao longo do sulco, certo? Na irrigação por sulcos, a duração dela é pequena, certo? Podendo ser desprezada. Então, para fins de planejamento, ela pode ser desprezada. Bom pessoal, agora vamos ver aí alguns critérios para determinar o comprimento máximo do nosso sulco, certo? Então o nosso sulco ele deve ter um comprimento que proporcione aí um tempo de avanço
menor ou igual a 1/4 do tempo de oportunidade. Então ele deve ser menor ou igual a 25% do tempo de oportunidade. Ele ainda deve garantir que a água chegue ao final do sulco. Então o comprimento máximo do sulco ele deve ser menor ou igual que a relação entre a vazão máxima não erosiva e a VIB do nosso solo. Lembram lá de água no solo, velocidade de infiltração básica. E como que a gente vai determinar esse tempo de oportunidade aqui? Então, existe um método bem simples e bastante confiável que a gente pode utilizar na prática, que é o método da entrada e saída de água no sulco. Então, a gente vai instalar medidores de vazão de 100 a 50 metros do início do sulco. Então, a gente tem aí alguns medidores bastante utilizados, a calha Partial e a calha WSC. Então você pode observar aqui que elas têm um estrangulamento aqui no meio delas, lembrando mais ou menos um Venturi. Então esse estrangulamento aí vai causar perda de carga e a gente vai conseguir ler, aqui ele vai ter um indicador que vai nos dizer a vazão que está passando neste ponto do sulco. Beleza, pessoal, vamos imaginar agora que a gente instalou uma calha WSC ou uma calha Partial lá no nosso sulco, lá no final dele, certo? Então, a gente vai ter uma planilha de campo, a gente vai ter aí o tempo em minutos, certo? A gente vai estar medindo a vazão que vai passar pelo nosso medidor em um intervalo de tempo aqui determinado. Então, a gente pode ir aumentando esse intervalo a partir de um certo ponto aqui. Isso aqui são só exemplos de valores, tá? Por exemplo, então, em 2 minutos de medição, a gente vai ter uma vazão fixa, né, de entrada do nosso sulco. Vai ter uma vazão medida pela calha WSC ou pela Partial, certo? E vai ter um ΔQ, que vai ser o que? A vazão de entrada menos a vazão medida. Então a gente vai ter um valor de ΔQ, certo? E isso a gente vai ter para todos os intervalos de tempo. E podemos ainda calcular a velocidade de infiltração. Então a velocidade de infiltração vai ser o quê? Vai ser esse ΔQ convertido para litro por hora, vezes o ΔT, que é o intervalo de tempo aqui. Então no caso de 0 a 2 vai ser 2 minutos convertidos em horas, divididos pelo comprimento do nosso sulco ou a distância que a gente instalou o nosso medidor de vazão em metros, vezes o espaçamento entre sulcos, certo? Então aqui a gente vai cortar hora com hora, a gente vai ter litros por metro quadrado, então milímetros, beleza? Então se a gente correlacionar a velocidade de infiltração com o nosso tempo, a gente vai ter lá a nossa curva de velocidade de infiltração da água no solo, que a gente viu lá na aula de água no solo, certo? Então, à medida que o tempo vai passando, essa velocidade de infiltração ela tende a estabilizar aqui, a se manter constante. Então esse ponto a gente vai chamar de VIB. Lembra? A velocidade de infiltração básica no solo. Lembrando, essa curva aqui ela vai gerar uma equação para a gente. Então, essa equação da velocidade de infiltração que a gente já viu também. Então, 60 vezes um coeficiente n vezes c, vezes um tempo em minutos elevado a n menos 1. Lembram? E com isso a gente tem também a equação de infiltração de água no solo, né? Da lâmina infiltrada, I, como a gente já viu lá em água no solo. Então vai ser o que? Vai ser o C vezes um tempo elevado a n. Só que nesse caso o nosso tempo vai ser o tempo de oportunidade. Então, determinando-se o tempo de avanço e o tempo de oportunidade, a gente pode calcular o tempo de corte, vamos chamar de TC, que é o tempo total de aplicação de água no sulco, certo? Que vai ser o somatório entre o tempo de avanço e o tempo de oportunidade. Então, agora vamos fazer um projeto de um sistema de irrigação por sulcos. Então, vamos imaginar lá uma área de 300 metros por 400. Então aqui o sentido da declividade da área é esse aqui, certo? Essa área então tem 12 hectares. Características da cultura a ser irrigada, o milho. Então milho, profundidade efetiva do sistema radicular, 50 centímetros. Evapotranspiração da cultura máxima para projeto nessa área,
4,2 milímetros por dia. Fator de disponibilidade da cultura, 0,5. Lá o fator da FAO. Espaçamento entre linhas de plantio, 1 metro. Então, 1 metro entre linhas. E espaçamento entre sulcos, 1 metro. E teremos, então, um sulco por linha de plantio. Características do solo. Então, umidade na capacidade de campo, com base em massa, 0,28 kg por quilogramas. Umidade no pão de murcha permanente, 0,17 kg por quilogramas. Massa específica do solo, 1.400 kg por metros cúbicos. Então, o primeiro passo do nosso projeto, devemos realizar os testes de campo. Então, o primeiro teste é o da curva de avanço, certo? Então, como eu falei para vocês, a gente vai pegar o nosso sulco e vamos estaquear ele de 10 a 20 metros. Então, aqui, a gente estaqueou a cada 20 metros. E a gente lá no campo iniciou aqui a entrada de água nele e medimos aí o tempo que levou para a água chegar em cada estaca, certo? Em minutos. Então a gente pode correlacionar esses valores aqui em um gráfico. Então aqui, ó, distância do início do sulco de 0 a 200 metros, certo? E o tempo que levou para a água chegar em cada estaca. Então aqui em minutos, de 2 até 93. Então aqui estamos os pontos, certo? Então cada conjunto de pontos aqui está aqui no gráfico. Então a gente pode aqui realizar uma regressãozinha simples, né? Mandar o Excel colocar uma linha de tendência para a gente, potencial. E com isso a gente tem a equação aqui de avanço, que a gente pode determinar o comprimento do sulco. Então 15 vezes o tempo de avanço elevado a 0,59. Então beleza. Próximo teste. Teste de infiltração. Então, que é aquele método de entrada e saída de água no sulco, que eu acabei de explicar para vocês. Então a gente foi lá e realizou ele no campo. A gente colocou um medidor lá e realizamos as medições da vazão em intervalo de tempo. Então a gente obteve uma equação de velocidade de infiltração. Então 38 vezes T elevado a menos 0,32. Então tempo em minutos para a velocidade de infiltração da milímetros por hora. E ainda observamos que a partir de 7,9 milímetros por hora, a nossa velocidade de infiltração começou a se manter constante. Então a gente considerou que ela é a VIB, certo? Lembrando então da nossa equação da velocidade de infiltração, ela é a derivada da equação da infiltração acumulada, lembram? Então era N, C, certo? Então o N vai passar para cá a derivada, né? E N menos 1 vai ficar. Então, a gente pode dizer que a nossa equação da velocidade de infiltração, tudo isso aqui é um C' e tudo isso daqui é um N', certo? Então, a gente tem que determinar esse N e esse C para achar a equação da infiltração acumulada, certo? Então, o nosso N' vai ser o quê? Então, N' igual a N menos 1. Então, N igual a N' mais 1, se a gente isolar o N. Então, temos aí menos 0,32, certo? Mais 1. Então, temos aí que o nosso N' vale 0,68. E o nosso C'? Então, C' vai ser 60 vezes N vezes C, certo? Então, se isolarmos o C, temos C' divididos por 60 vezes N'. Então, o nosso C vai valer 38 divididos por 60 vezes 0,68. Então, 0,931. 0,9314. Então, a nossa equação da lâmina infiltrada. Então, 0,9314 vezes o tempo de oportunidade, que eu falei para vocês, elevado a 0,68. Então, achamos a equação da lâmina infiltrada e a equação de avanço para a nossa área, certo? Agora vamos dar início ao projeto agronômico, então, do nosso sistema de irrigação por sulcos. Como a gente está acostumado já a calcular a disponibilidade real de água, então, diferença entre os limites superior e inferior do nosso solo, vezes a massa específica, né, divididos pela massa específica da água, que é a densidade, vezes a profundidade efetiva do sistema radicular, vezes o fator F. Então, temos que a nossa DRA
é 38,5 milímetros, né? Quanto que vai estar disponível de água do nosso solo para cultura. Turno de rega, intervalo entre irrigações. Então, turno de rega máximo é o que? É DRA divididos pela evapotranspiração da cultura máxima de projeto. Então, 38,5 por 4,2 milímetros por dia. Então, corta milímetros com milímetros, vai sobrar dias. Então, temos que o nosso turno de rega máximo já deve ser 9,16 dias. Então, a gente vai adotar aí para o nosso projeto 9 dias, certo? Qual vai ser a lâmina de irrigação? I, vamos chamar de I aqui na irrigação por sulcos. Então vai ser o que? Vai ser a nossa evapotranspiração da cultura vezes o turno de rega adotado. Então vamos ter aí 4,2 vezes 9, então 37,8 milímetros. Tempo de oportunidade. Então a gente encontrou a nossa equação da infiltração, né, da lâmina infiltrada. Então 0,9314 vezes o tempo de oportunidade elevado a 0,68. Então a gente tem a lâmina que a gente quer aplicar, né? 37,8 é só substituir aqui. Então, se a gente isolar o tempo de oportunidade, então tempo de oportunidade é igual a lâmina divididos por 0,9314, isso elevado a 1 sobre 0,68, que a gente vai passar esse 0,68 para lá. Então, tempo de oportunidade vai ser 231,86 minutos. E o tempo de avanço? Então, lembrando lá do critério. Então, o tempo de avanço tem que ser menor ou igual a 25% do tempo de oportunidade. Então, 57,96 minutos. Determinado, então, o nosso tempo de avanço. Então, se a gente lembrar lá da nossa equação do avanço que a gente obteve no teste, então a gente pode determinar o comprimento máximo do nosso sulco agora. Então é só substituir o tempo de avanço aqui na equação de avanço e a gente tem que o nosso sulco pode ter no máximo 164,6 metros. Lembrando então da nossa área de 300 metros por 400 metros. Então, se a gente adotar aqui que a gente vai passar uma linha alimentadora bem no centro da nossa área, certo? Cortando ela pelo centro aqui, a gente vai ter 150 metros para cada lado, certo? Então, como a gente tem um comprimento máximo permitido do sulco de 164,6 metros, a gente pode tranquilamente adotar aqui 150 metros de comprimento para os nossos sulcos, beleza? Então, como a gente adotou 150 metros, a gente tem que agora corrigir o nosso tempo de avanço. Então, nosso tempo de avanço vai ter que diminuir. Então, lembrando lá da equação de avanço, a gente vai isolar o tempo de avanço para determinar um novo tempo de avanço, para a gente corrigir ele. Então, o tempo de avanço corrigido vai ser o comprimento aqui novo, ajustado, 150 metros divididos por 15, elevado a 1 sobre 0,59. Então, a gente tem que o novo tempo de avanço vai ser de 49,54 minutos. Então, o tempo de corte, que é o nosso tempo lá de irrigação. Então, vai ser o que? É o tempo de avanço corrigido mais o tempo de oportunidade. Então, 4 horas e 42 minutos. Beleza? Número total de sulcos aqui na nossa área. Então, a gente combinou lá no começo que o sulco vai ter espaçamento de 1 metro, certo? Entre sulcos aqui o espaçamento. A gente vai ter a área aí com 400 metros de comprimento e a gente vai ter sulco para os dois lados. Então, temos aí 800 sulcos na nossa área, 400 desse lado e 400 desse. Quantos sulcos a gente vai irrigar por dia? Então, número de sulcos por dia. Então, 800 sulcos divididos pelos 9 dias, que é o nosso turno de rega adotado. Então, 88,9 sulcos por dia. Então, como projetista, a gente pode adotar aí uma outra estratégia. Então, a gente pode adotar 100 sulcos por dia, totalizando aí 8 dias e deixando um dia para descanso e manutenção da área. Beleza? Bom, pessoal, então agora vamos ver um pouco aí da eficiência do sistema que a gente acabou de projetar. Então, o primeiro índice que a gente vai ver é a uniformidade de distribuição. Então, vamos imaginar aqui o nosso sulco, certo? Que a gente acabou de dimensionar, o nosso sulco de 150 metros.
vai ter uma vazão aqui de entrada nele de 1 litro por segundo, beleza? Então, à medida que essa água vai se deslocando, vai tendo aqui uma infiltração, certo? Então essa vazão vai diminuindo ao longo do deslocamento, então a infiltração também vai diminuindo, beleza? Então quando essa água chega no final do sulco e ainda tem aí um escoamento, certo? A gente vai chamar esse escoamento de perda por runoff, PR, e essa infiltração aqui que foi diminuindo até o final do sulco, a gente vai chamar de perda por percolação, beleza? E o que infiltrou aqui no nosso sulco é a lâmina ideal. Então, lembrando lá da equação da infiltração acumulada, lá da lâmina infiltrada no nosso sulco, beleza? Então, aqui no início, temos a lâmina inicial que vai ser calculada em função do tempo de corte, certo? Pois sempre vai estar em contato aqui essa água, essa lâmina máxima aqui no início, até o tempo de corte, até os 281,39 minutos. Então temos aqui que a lâmina no início do nosso sulco é 43,12 milímetros. E no final, então no final vai ser o tempo de oportunidade, certo? Então a lâmina final, no final do nosso sulco, vai ser 37,8 milímetros. Então, a uniformidade de distribuição pode ser calculada pela relação entre a lâmina no final do sulco, divididos pela lâmina média infiltrada. E como que a gente calcula essa lâmina média infiltrada? Então, a lâmina média infiltrada é a média entre a lâmina no início e a lâmina no fim. Então, 40,46 milímetros. Substituindo aqui na equação anterior, 37,8, que é a lâmina no fim, divididos pela lâmina média infiltrada, vezes 100. Então temos aqui que a uniformidade de distribuição do nosso sistema é 93,43%. Então um valor ok, um valor considerado bom. Próximo índice de eficiência do nosso sistema, eficiência de aplicação. Então, o que é eficiência de aplicação? Ela vai ser a relação entre a lâmina útil de irrigação aqui armazenada no perfil do solo, certo? Que vai contribuir com o objetivo aí de satisfazer a necessidade da cultura, e a lâmina média aplicada no sulco, beleza? Então, como a gente calcula essa lâmina média aplicada no sulco? Ela é a vazão em litros por segundo, vezes o tempo de corte em segundos, divididos pelo comprimento do nosso sulco, vezes o espaçamento entre sulcos. Então, 1 litro por segundo, a nossa vazão estipulada, vezes o tempo de corte em minutos, vezes 60, que a gente vai converter aqui o minuto para segundo. Então, 281,39 vezes 60, divididos por 150 metros vezes 1 metro. Então, segundo com segundo vai cortar, minuto com minuto vai cortar, vai sobrar litros por metro quadrado, que é milímetros. Então, essa é a nossa lâmina média aplicada no nosso sulco, beleza? Então, substituindo aqui, a lâmina lá no final, 37,8 divididos pela lâmina média. Então a gente tem que a nossa eficiência de aplicação é de 33,58%. E isso gera aí então perdas de 66,42% no nosso sistema. Essas perdas aí são devidas às perdas por percolação e às perdas por runoff, que eu falei para vocês ali no esquema anterior. Então, a gente vai agora determinar a gente vai aprender da onde que veio esse 66,42% de perdas. Então, a primeira perda que a gente vai calcular, a perda por percolação. Então, a perda por percolação, a gente vai calcular a lâmina perdida aqui na percolação. Vai ser o quê? A lâmina no início menos a lâmina no final sobre 2. Então, 43,12 menos 37,8 divididos por 2. Temos aí que perdemos 2,66 milímetros por percolação. Então, em relação à lâmina média aplicada, a gente tem aí 2,36%. Então, desses 66,42%, então 2,36% foi perdido por percolação. E a perda por runoff
a gente vai calcular a lâmina perdida por runoff, então é por diferença. Então a lâmina média aplicada menos a lâmina infiltrada no início menos a lâmina perdida por percolação. Então temos aí 72,4 milímetros perdidos por escoamento, certo? Então, em relação à lâmina média, então a gente tem que a perda por runoff é de 64,32%. Então essa é a maior fonte de perda no nosso sistema, beleza? Para fechar, então, as perdas, elas têm que ser, o somatório dessa porcentagem tem que ser mais ou menos 100%. Então a eficiência de aplicação, 33,58%, mais a perda por percolação, mais a perda por runoff tem que ser aí em torno de 100%. Então, como que a gente pode reduzir essa perda ali por runoff, que é uma perda muito alta, né, em torno de 64%? Então, se a gente reduzir a vazão lá no início do nosso suco, a gente vai ter menos perda no final do suco, certo? Então a gente vai chamar essa vazão mínima reduzida, então a vazão mínima que a gente pode ter no nosso suco para que ele aplique a lâmina desejada e reduza essas perdas por runoff, a gente vai chamar de QR. Então, até quanto podemos reduzir a vazão? Então, lembrando lá da VIB do nosso solo, 7,9 milímetros por hora. Então, a gente vai chamar de Q básica, então a gente vai converter ela em vazão em função da área do nosso suco. Então, Q básica. Então, 7,9. Então, milímetros por hora é litros por metro quadrado, milímetros por hora, certo? Vezes a área ali do nosso suco. Então, 150 metros vezes 150 metros de comprimento de suco vezes 1 metro de espaçamento entre sucos. Então temos aí que a vazão básica do nosso suco é de 0,3 litros por segundo, respeitando-se a VIB do nosso solo, beleza? A gente ainda deve adicionar aí 10% de segurança nessa vazão básica. Então a nossa vazão mínima reduzida, QR, vai ser o que? A vazão básica vezes 1.1, que a gente vai estar aumentando 10%, então 0,36 litros por segundo. Então a gente pode ter no máximo 0,36 litros por segundo do nosso suco de vazão. Então menos que isso não pode. Então, para fins práticos, a gente pode adotar meio litro por segundo. Então a gente reduziu de 1 litro por segundo a vazão do nosso suco para meio litro por segundo, o que facilita os nossos cálculos e facilita o manejo da nossa irrigação. Então, a gente deve recalcular a lâmina média aplicada. A gente vai chamar de lâmina média corrigida. Então, vai ser o tempo de avanço corrigido vezes a vazão, a primeira vazão do nosso suco lá, 1 litro por segundo, mais o tempo de oportunidade vezes essa nova vazão mínima reduzida adotada, divididos pela área de compreensão do nosso suco. Então, o comprimento dele vezes o espaçamento entre sucos. Então, temos aí 66,19 milímetros é a nossa nova lâmina média aplicada. Então, ela reduziu aí de 112,56 para 66,19. Então, qual a nova eficiência de aplicação? Então, 37,8, que era a lâmina lá no final do nosso suco, divididos por 66,19, que a gente vai ter aí uma nova eficiência de aplicação de 57,11%. Então, a gente aumentou a eficiência de 33% para 57%. Ok. E a perda por percolação? A gente vai manter o 3,4 milímetros, que é a lâmina perdida por percolação, divididos por 66,19, que é a lâmina média corrigida. Então, a nossa perda por percolação aumentou um pouquinho, de 2,36% para 5,14%. Então, isso faz sentido, porque a gente diminuiu a nossa vazão no suco, então a gente diminuiu a velocidade de escoamento dele, aumentando aí a taxa de percolação. Então, a gente
perdeu um pouquinho a mais. Beleza. Então, qual vai ser a lâmina perdida no runoff? Então, 66,19 milímetros menos a nossa lâmina infiltrada lá no final do sulco, menos a lâmina perdida por percolação. Então, temos aqui 24,9 milímetros. Então, a gente reduziu a perda por runoff, que era de 72,4 milímetros para 24,9 milímetros, reduzindo a vazão pela metade. Então, e a perda então por runoff vai ser os 24,9 milímetros divididos por 66,19, 37,75%. Então, tivemos aí uma redução de 70,3% de perdas por runoff, só reduzindo a vazão pela metade. Beleza? E com isso finalizamos a aula de hoje, finalizamos o nosso projeto de irrigação por sulcos. Beleza? Obrigado, pessoal.